E o Corinthians ficou perto de seu primeiro reforço na era Augusto Melo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes desta história e te atualiza também sobre Ferreira e São Paulo. Em que pé está essa negociação? Vale a lembrança de que o Grêmio tem só 35% dos direitos econômicos. Bora falar também sobre um problemaço no Palmeiras, sobre a troca recusada entre Santos e Corinthians. Preciso contar também sobre quem é o clube brasileiro que ofereceu um caminhão de dinheiro para ficar com Bruno Rodrigues. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se e ative todas as notificações. Esquece também de deixar like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, parceira do canal do Nicola, que permite a você ganhar um bônus de até R$800. Na tela, jogos da Premier League, o campeonato inglês desse sábado com os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Quero ousar. Estou sugerindo para vocês uma aposta quádrupla, imaginando as vitórias de Newcastle, Bournemouth, Chelsea e Manchester City. Se os 4 mandantes ganharem e você fizer uma aposta única, vai se dar super bem. Só para completar, vale a lembrança, na Aposta Real você usa o código CNICOLA para ter direito a esses R$800 de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Palácios. Jogador que pertence ao Vasco, emprestado ao Colo-Colo, se sagrou campeão nessa semana da Copa do Chile pelo time chileno e existe uma possibilidade grande, inclusive, dele ser comprado em definitivo. Quero te atualizar ainda sobre o Vasco da Gama, que abriu negociações para a compra do Praxedes. Difícil missão de Alexandre Matos, afinal de contas o Red Bull Bragantino não aceita reduzir em 1 centavo a pedida de R$26 milhões. Bora contar ainda que o Vitória acertou a contratação do lateral esquerdo Patrick Calmon, que já foi do Cuiabá e quase foi contratado pelo próprio Vitória na metade desse ano. A saideira do giro de notícias, Jailson se despediu do Palmeiras através de uma postagem nas redes sociais e pode ser reforço do Dourado. Cuiabá avançou nas tratativas, Jailson, que tem 28 anos de idade e com a camisa alviverde não conseguiu se dar bem. Bora falar agora sobre Bruno Rodrigues. Tenho contado para vocês que apesar da proposta boa que o Internacional fez nos últimos dias, pintou um outro clube brasileiro ainda mais favorito a contratar o jogador que fez boa temporada pelo Cruzeiro. Perdão, esse clube é o Fluminense. O tricolor das Laranjeiras ofereceu 5 milhões de euros, ou algo na casa dos R$26 milhões por 100% dos direitos econômicos. Bruno ainda teria direito a um salário de R$700 mil por mês, tratativas em estágio avançado. A expectativa é que todos os documentos possam ser trocados com a assinatura do contrato ainda nesse final de semana. Fluminense que disputa o Mundial de Clubes e, por sinal, conheceu hoje seu adversário. O Flu vai pegar na semifinal, no jogo anterior, a grande decisão, o Al Ahly do Egito e não o Al Ittihad da Arábia Saudita, como a gente imaginava. O Al Ahly venceu por 3-1, chegou a abrir 3-0, com direito a Benzema perdendo um pênalti. Só para completar ainda sobre essa negociação do Bruno Rodrigues, se confirmadas as cifras, o Cruzeiro fica com 1/3 dos R$26 milhões. Bora falar agora sobre um jogador que quase foi parar no Palmeiras e está perto de ser contratado pelo Atlético Paranaense. Eu me refiro a Matheus Gamarra, zagueiro paraguaio de 23 anos de idade. Seria o zagueiro canhoto que o Abel Ferreira pede há tanto tempo. Tratativas entre Atlético Paranaense e Olímpia, dono dos direitos econômicos do Gamarra, estão em estágio avançado e a expectativa é de que na próxima semana o Gamarra esteja em Curitiba para realizar exames médicos e assinar contrato. Jogador formado em clubes pequenos do Paraguai que chegou em 2021 ao Olímpia, desde então 89 partidas e 5 gols marcados. Muito bem avaliado, o nome dele surgiu no Palmeiras até por uma indicação do seu conterrâneo e parceiro de seleção paraguaia, o Gustavo Gomes. O Matheus Gamarra esteve em 3 oportunidades da seleção paraguaia e, se de fato for contratado pelo Atlético Paranaense, trata-se de um reforço bem interessante. Ainda sobre o Furacão, como eu contei para vocês ontem, Domenech Torrent tem boas chances de se tornar o treinador do Furacão. A ideia é contratar um outro treinador depois da passagem só discreta de Wesley Carvalho, que era uma espécie de auxiliar técnico. Bora mudar de assunto e falar sobre o primeiro reforço muito próximo de ser fechado. Na era Augusto Melo, o novo presidente do Corinthians encaminhou nessa sexta-feira a chegada de Ranieri, volante que pertence ao Cuiabá. Ele foi contratado no início dessa temporada. Negócio de R$4 milhões e 200 mil junto ao Avaí.
No início da semana até conversei com o Cristiano Dresch, que é o executivo, o homem forte do futebol do Cuiabá. Ele confirmou o interesse do Corinthians, mas afirmou que a proposta era baixa, que a pedida do Cuiabá era de 5 milhões de euros. Mas, ao que consta, o negócio vai sair bem mais barato. A imprensa está cravando hoje que o acordo entre Cuiabá e Corinthians vai ficar na casa dos 10 milhões de reais, o que ninguém soube precisar em relação aos percentuais, quanto o Corinthians está adquirindo. Nesse momento, o Cuiabá é dono de 65% dos direitos econômicos, o Avaí tem 25% e o Jacuipense outros 10%. Esse setor de volantes é uma das prioridades no Corinthians, que certamente garantirá a manutenção do Maicon, negociações em estágio avançado com o Shakhtar, mas que busca outras alternativas para o setor. Até por isso, Thiago Maia, do Flamengo, Thiago Mendes, que pertence ao Al Rayyan, e o Eric, que é jogador do Atlético Paranaense, foram outros alvos nos últimos dias. O Corinthians quer no mínimo mais 2 jogadores além da manutenção do Maicon. Se confirmada a chegada do Ranieri, haveria necessidade da contratação de mais um zagueiro. Por falar em volante do Corinthians, queria contar que o Cantillo, que não fica para o próximo ano, está bem perto de acerto com o Toluca. O volante colombiano, que custou 15 milhões de reais e deixou o Timão sem qualquer centavo, afinal de contas seu contrato acabou, vai chegar sem custos ao futebol mexicano. Ganhava 500 mil por mês no Parque São Jorge. Hora de falar sobre Grêmio, São Paulo e Ferreirinha. Quero te atualizar sobre essa história. Muita gente cravando que o Ferreira pode ser anunciado como reforço do São Paulo nos próximos dias, talvez antes do Natal. Coisa de fato deu uma bela encaminhada. Ferreira e São Paulo têm um acordo, falta que Grêmio e São Paulo se acertem. Lá no sul do país, até foi o Eduardo Deconto quem contou, negociação próxima de ser fechada em 1 milhão de euros por 35% dos direitos econômicos. Só para vocês entenderem. O Grêmio é dono de só um pedacinho desses 35% dos direitos econômicos do Ferreira. Outros 55% pertencem ao jogador e seu empresário Pablo Bueno, e mais 10% são de uma escolinha que o formou lá em Dourados, no Mato Grosso. Proposta do São Paulo ao Grêmio, por esses 35%, seria de 1 milhão de euros. O que eu consegui apurar é que o negócio gira na casa dos 2 milhões e meio de euros no total. Achei de fato baixo, 1 milhão de euros para um jogador como o Ferreira, só 25 anos de idade. O Grêmio tem pressa para negociá-lo, porque sabe que se não vender o jogador nessa janela de transferências, vai correr enorme risco de ver o Ferreira ir embora de graça no ano que vem. Para completar, há uma questão contratual que faz com que o Ferreira passe a ganhar 700 mil por mês de salário no tricolor gaúcho, caso fique em 2024. Antes de mudar de assunto, só mais uma atualização importante do São Paulo. Jackson Mendes, volante que não está nos planos do Dorival Júnior, contratado depois da Copa do Mundo de 2022, quando jogou pela seleção equatoriana, quase foi parar no Atlético Paranaense, mas de acordo com o pessoal de Curitiba, o pessoal da Tetris, não há negociações, o Atlético Paranaense teria desistido da contratação. São Paulo tentou vendê-lo, como não conseguiu, tentou um empréstimo em que o Atlético assumisse 100% dos vencimentos, não houve acordo. Bora fechar o vídeo para falar sobre um problemaço pro Palmeiras. Verdão recebeu nos últimos dias a confirmação de que Jorge fará parte de seu elenco para 2024. E o Palmeiras não tem nenhuma intenção de contar com o lateral esquerdo, que esteve emprestado nessa temporada ao Fluminense, temporada para ser esquecida. Ele disputou apenas 4 jogos, todos no Campeonato Carioca. Acabou tendo uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, passou quase todo o ano se tratando, está recuperado e vai ficar à disposição. Mas não permanecerá no Palmeiras. Ele já foi avisado por meio dos seus empresários que precisa buscar clube. Detalhe importante, porque Jorge é um prejuízo enorme. Além de ter jogado muito pouco pelo Palmeiras desde que foi contratado, só 31 partidas, o custo dele é extremamente alto. O Eduardo Duran, que é seu representante, garante que não é esse o número, mas já ouvi de gente importante do Palmeiras que entre salários, direitos de imagem e luvas, o pacote completo do Jorge chega a 1 milhão de reais por mês. Só para arrematar. Contrato do Jorge com o Palmeiras só se encerra no fim de 2025. A saideira do Palmeiras, o Verdão anunciou o empréstimo do zagueiro Henry ao Mirassol. Henrique esteve jogando no futebol americano nessa temporada, vai disputar o Campeonato Paulista da Primeira Divisão e a Série B do Brasileiro com o time do interior de São Paulo. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente se encontra a partir das 7 da noite. Tem programa do Nicola, abraço, tchau!